Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Como é que tá o áudio aí pra vocês? Diz aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar ele um pouquinho aqui, que vai ser isso aqui, vamos ver. Aí, acho que melhorou? Não, piorou, né? Deixa eu ajustar aqui, mais um pouquinho só. Agora sim, acho que deu certo. Melhorou? Isso aí, beleza. Então, estamos aqui para dar continuidade aí à nossa playlist, né, o Evangelho no Lar, que acontece aí dia sim, dia não, eu gravo, né? E aí a gente vai incrementando essa lista, já que regularmente eu gravo, procuro gravar minhas preces, né? E dividir com vocês esse momento, que eu acho que é um momento de criação de uma egrégora positiva para que a gente também, né, de um jeito ou de outro, com todos os atrapalhantes da nossa vida, que a gente possa fazer o mínimo possível, né? Que é lembrar que a gente tem um espírito e que a gente precisa de alguma maneira olhar para ele, na medida em que a gente vá compreendendo que a função, né, da nossa passagem aqui por esse planeta seja aperfeiçoamento consciencial, né? Bom, esse tipo de prece que a gente faz aqui é uma prece que tem um cunho no Espiritismo, né? Então a gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para isso, que é um evangelho que vocês sabem que tem tudo a ver com a Bíblia católica também, né? Apenas com um olhar diferente. Nós temos aqui também esse livro que a gente usa, que é um livro muito interessante, eu gosto de usar ele bastante, que é Reflexões de Jacó. E a gente usa também esse livro do Siri Prembaba, que tem umas leituras muito boas aqui. Umas vamos chamar de ideias organizadas bem interessantes, uns pensamentos bem interessantes, né? Uns pensamentos formulados justamente para a gente entender a nossa natureza. Ajuda muito em muitos casos. E aí como é que a gente faz a nossa prece? A gente faz um pouco de respiração para a gente se desconectar totalmente da... Não desconectar totalmente, mas pelo menos tentar se desconectar do dia normal, do dia de trabalho, do dia de atividade, do dia de estresse, para a gente se dedicar um pouquinho a centralização, vamos dizer assim, né, para o aprumamento do nosso estado mental, né, para que a gente possa, minimamente, daqui a pouco a gente vai descansar, né, vai descansar o corpo físico, e aí a gente então tem a condição de estar mais tranquilo, já que as atividades do corpo físico, né, do dia a dia e de encarnado não é fácil. Tá certo? Então o que a gente faz? Eu ensino para vocês, explico para vocês como que funciona a respiração que a gente faz. E aí eu marco alguns minutos para a gente respirar e após isso a gente começa efetivamente a prece, tá? A gente respira sempre de que maneira? A gente inspira, pausa, inspira de novo, até encher totalmente os pulmões, e aí a gente pausa e aí a gente solta esse ar lentamente, ó. Tá certo? É assim que a gente faz. Eu vou marcar o tempo aqui por 8 minutos. E aí após isso então a gente então faz a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? Eu vou subir o somzinho aqui, nós estamos ouvindo agora Tranquility Base do Kevin MacLeod, deve ser assim que lê, tá bom? Então vamos lá.
Mais 2 minutos. Muito bem, muito bem. É isso aí. E aí, o que a gente sente, né? É importante a gente usar esse momento da respiração para a gente começar também. Com o tempo a gente começa a desenvolver uma percepção diferente a respeito do que está acontecendo no entorno, de se a gente sente alguma coceira, alguma, sei lá, alguma vibração, algum tremor, algum esquentamento ou esfriamento em alguma parte do corpo. Enfim, tudo isso tem a ver com a nossa sensibilidade se desenvolvendo. E às vezes ela é até inerente. Às vezes você sempre teve ela e nunca percebeu que tem, entendeu? Geralmente quando você entra num momento de mais calma assim, aí normalmente você tem a possibilidade maior de sentir essas coisas, né? Vocês estão vendo uma coisinha passar ali atrás? É minha gatinha brincando com um brinquedinho dela. Eu tenho na porta aqui do escritório pendurado um brinquedinho e ela fica ali horas, porque eu saio para trabalhar, né? E ela fica ali se divertindo com a peninha dela ali, que fica amarrada ali na porta, né? É isso aí. Tá bom? Então vamos lá, então começar a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? E só para conferir esse assunto dos gatos, eu tenho um casalzinho de gatos, tá? É o Giló e a Mima. Tá bom? Então vamos lá. Sendo assim, pedimos aos nossos bons amigos espirituais que estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos e inspirando boas vibrações para que o melhor aconteça a partir de agora. Agradecemos a Deus a possibilidade da nossa estada aqui nesse momento, e que essa vibração seja uma vibração positiva para todos que dela participarem. Que possamos tranquilizar as nossas mentes, encher o nosso coração de esperança e estarmos ativos para as atividades que se seguirão a partir de agora, as atividades do corpo físico. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem a escolher boas leituras e a interpretá-las adequadamente. E que Jesus abençoe a todos nós envolvidos nessa prece, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Vou ter que voltar uma página aqui, porque abriu num lugar no meio de uma explicação e não tem texto nenhum aqui assim que pudesse ser, mas está falando a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou começar na página interior, portanto, tá bom? Está na página 167. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas o dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. E particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódio violentos e desejos de vingança, insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados do que outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar a Deus há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Vamos ver onde isso vai chegar, né? Então, com grande esforço, observam-se aqueles que odiavam na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-lhe ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é o coração desses infortunados. Assim é que o coração desses infortunados está abalado, hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele que detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo, que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá de maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele às vezes fracassa, se sua vontade não for bastante forte. Dessa forma, de acordo com a boa ou má resolução que quer tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá de viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior. O Giló começou com a dele. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la é necessário voltar os olhos ao passado. Então, aí eu já vou parar por aí, tá?
Porque nessa leitura aqui, né, esse espírito que se apresenta como Santo Agostinho, ele tenta, obviamente, dar uma justificativa que seria erros do passado, né? Mas, obviamente, não existe. Pode até ser que isso seja fato, mas não existe só uma situação de ingratidão e a gente não pode generalizar. Eu acho que a gente precisa também entender que é o seguinte: às vezes uma ingratidão de um filho para com um pai, por exemplo, nesse caso desse exemplo, pode acontecer simplesmente porque o pai também e a mãe, responsável pela educação desse ser que, né, nasceu naquele seio ali, naquela família, também não foi adequadamente educado. E obviamente, quando não se dá condições, né, não se cria umas balizas para que essa criança, esse indivíduo, essa consciência se eduque, né, naturalmente ele pode ser um ser deseducado, um ser sem educação, né? E aí, obviamente, algumas coisas que ele pode fazer pode soar como ingratidão, e necessariamente não se trata de ingratidão. Pode ser uma criança traumatizada, pode ser uma criança estúpida, pode ser uma criança grosseira, né? E obviamente, como uma consciência de desenvolvimento, a gente precisa compreender que a gente, às vezes, adulto, a gente pode ser grosseiro, deseducado, estúpido, entende? E o que eu quero dizer com isso é que é muito fácil você transferir a responsabilidade para o outro, né? E colocar, essa é dívida do passado, não sei o que lá, e não é, às vezes não é, às vezes os pais falharam na educação do filho, né? E eu estou falando isso porque é muito comum você ver pais que educam sem limites, uma criança sem limites, uma criança não tem limite, assim, ela não tem nada que cercie a vontade dela, tudo que ela quer, né, o reizinho, ou a princesa, né, já começa com essas loucuras, né? Tipo a minha princesa, o meu rei, né? Eu acho que eu não consigo entender isso, sabe? Assim, você vê que a pessoa tem problemas não resolvidos dentro dela, né? E aí ela também, enfim, tenta transferir essas carências, essas lacunas para o filho, para a filha, enfim, para o neto, né? Para a neta. E aí, naturalmente, acaba criando uma relação de, vamos chamar assim, incestuosa, né? Onde você não sabe onde vai dar, porque isso vai ser realmente vai ser uma desgraça na vida de todos, daqueles que tentaram educar e falharam, como daqueles que foi educado. E, por exemplo, vou dar um exemplo, porque senão fica parecendo muito viagem, né? Mas, por exemplo, se você pega um adolescente hoje, você fala assim, ó, tá aqui sua comida, você vai lá, põe no prato, fez a comida, colocou no prato e botou lá. E aí a criança simplesmente olha pro prato e fala assim, ó, não vou comer, não gosto da sua comida. Isso é ingratidão. Isso é né? Isso é uma forma grosseira e ingrata né, de se posicionar. E aí simplesmente não existe né, um limitador, né, que pelo menos dá uma corda para a vida nesse adolescente, né, e que já devia ter dado lá quando criança, mas tudo bem, que dê um limitador e fala, ó, queridão, não é assim não, né? Então porque não pode, né, por série de motivos, a pessoa às vezes não tem força, às vezes a pessoa pegou essa ideia de que eu não posso traumatizar e tal, enfim, e aí acaba colocando coisas que na verdade, né, na verdade não vão dar bom fruto, até porque a gente precisa entender que até para nascer nesse mundo dói, sofre.
E, obviamente, a vida do corpo físico é uma vida que é cheia de desafios o tempo inteiro. Então, quando, por exemplo, você tem algumas com a mãe e o pai, eles colocam algumas dificuldades, né, vão dosando essas dificuldades, esses desafios para o filho. Isso é muito bom para criar resiliência no filho, para dar noção de percepção de valor das coisas, né? E isso é importante, isso não é ruim, na minha opinião. E olha, isso é só minha opinião, né? Eu acho que isso não é ruim. Eu acho que isso ajuda muito a gente ter uma noção de que, por exemplo, a comida não vem voando de algum planeta e cai na mesa. Quer dizer, alguém saiu para trabalhar, alguém saiu para plantar essa comida, alguém saiu para, enfim, né? Eu, por exemplo, em vez de sentar no sofá, eu fui para a cozinha, mesmo depois de ter trabalhado o dia inteiro, para preparar essa comida, entendeu? Então, assim, isso não é assim. Entende? Então a pessoa precisa ter um pouco de noção de valor. Que aquilo ali se trata, por exemplo, nesse exemplo da comida, que isso tem algum valor. Né? É óbvio que você também não precisa ficar obrigado a comer uma coisa que você não gosta. Mas eu acho que existe maneira. E aí acho que entra a questão da educação, né? Que existe maneiras de você contornar essa situação sem parecer uma coisa tipo, né? Né? Tipo, tô me lixando para sua opinião, não gosto disso, não vou comer, né? Então, obviamente, né, que eu estou dando um exemplo muito simplório aqui, mas justamente para a gente questionar essa leitura aqui que desse espírito que se atribui a Santo Agostinho, que já é quase para mim que eu fico pensando, nossa, será que o Santo Agostinho, se for falar alguma coisa séria, ele precisa dizer que ele é o Santo Agostinho, né? Então, eu sou assim, quando eu olho, por exemplo, um espírito assim de pesos se apresentando como tal, eu falo, ih, né, fico de orelha em pé, porque fatalmente parece que está tentando convencer de alguma coisa. Então, para mim, isso é uma leitura que, obviamente, né, dá para ilustrar uma situação e criar uma reflexão interessante, né, em torno disso, né? Ninguém precisa concordar comigo, óbvio. Você tem a sua cabeça, você pode refletir, tirar suas conclusões, mas essa é uma opinião que eu tenho, né? Que assim, nem tudo é do passado, né? No que concerne a leitura que nós fizemos, nem tudo é do passado. E da parte da minha opinião é justamente isso. Às vezes existem crianças que não foram educadas, os pais falharam, sabe? E a gente precisa parar com tirar essa hipocrisia. Porque assim, a gente tenta acertar o tempo inteiro, mas a gente erra, né? Eu não conheci ninguém assim até hoje que falou assim, eu quero errar de propósito. Sabe? Que aí já é maldade. Quando você, né, quando você vai fazer uma coisa de propósito, errada de propósito, isso já é maldade. Né? Então assim, é difícil a gente conhecer gente assim. A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas estão tentando acertar, mas a gente precisa admitir que a gente erra. Né? Às vezes tentando acertar a gente erra. E erramos na educação dos filhos, das crianças, né? Nem vou falar dos filhos, mas das crianças, que vão gerar personalidades frágeis, personalidades insatisfeitas, personalidades ansiosas demais, porque né, a gente, enfim, está tentando não sofrer e está tentando fazer esses indivíduos não sofrerem. Mas isso de fato não resolve o problema, né? Porque trata-se de evolução consciencial que não é nada fácil de acontecer. E ela geralmente acontece por esbarramentos, vamos chamar assim. Ela acontece por conflito, né? Se tiver tudo lindo, maravilhoso o tempo inteiro, a gente não evolui. Infelizmente, o nosso corpo físico precisa sentir. E às vezes a consciência também precisa sentir, né? As dores emocionais, as dores, puta que merda, né? Para que a gente evolua. Isso faz parte do processo, né? E quanto antes a gente começar, melhor. Então acho que isso é uma reflexão importante para a gente ter a respeito dessa leitura. Se depois vocês quiserem ler mais adequadamente, mais calmamente essa leitura, ela fica e aí completa, porque ela segue, né? Mas é que eu não aguentei seguir.
Tá na página 167 do Livro dos Espíritos, tá? Nessa aqui que é a edição... Espera aí que eu vou falar aqui qual é a edição, porque senão a edição muda de página, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui para passar para vocês. Só um segundinho. Espiritismo, Evangelho. Tá difícil a informação aqui. Aí tá pouco a luz. Deixa eu acender uma luz aqui. Só um segundo. Essa daqui é uma tradução da terceira edição. Ah, sim, essa aqui é a edição de 2015, tá? Impresso no Brasil no verão de 2015, tá? Mas é uma tradução da terceira edição de 1866. Então, eu vou colocar a capa aqui de novo e aí vocês podem, olhando para a capa, achar a página, tá bom? Certinho aí onde está impressa essa leitura, né? Então, na página 167, o título, só para concluir, é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Certo? Tá nessa página aí. Tá legal? Bom, a partir disso, eu gostaria que nós fizéssemos hoje uma prece pelas pessoas pobres. E especialmente porque hoje eu sofri uma influência. Eu fui na casa de uma pessoa bem pobre fazer um trabalho e eu senti uma energia forte assim no alto da cabeça, que eu não soube explicar, mas tinha uma presença ali. Eu não sei se é uma presença, não sei explicar. Era uma dor que, enquanto eu fiquei naquela casa, aquilo ficou me incomodando. Uma dor na cabeça. Não era dor dentro da cabeça, é como se fosse uma dor como é que chama essa proteção aqui da cabeça? Da meninge, sabe? Como se fosse uma dor na meninge só. Eu sinto uma dor na meninge, não dentro do cérebro. É um negócio engraçado pra caramba, né? E eu fiquei sentindo isso desse lado aqui assim. Ficou isso aqui assim, sempre doendo, né? Do lado direito do meu cérebro, porque tá invertida a imagem, mas do lado direito assim, no alto assim, doendo a meninge. Então, eu saí de lá e tal. E aí eu gostaria de pedir uma prece pelas pessoas pobres, porque obviamente dentro dessas casas existe uma egrégora, né? De preocupação, na maioria das vezes de medo, né? De insegurança, de fome, enfim, de toda a natureza, né? Porque a gente precisa olhar para os pobres como pessoas que precisam organizar alguma coisa ainda, né? Para se adequarem completamente dentro do sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista, ocidental, esse tipo de coisa. Tá certo? Além disso, né, existem ainda as dificuldades conscienciais. Se uma coisa interfere na outra, não sei. Mas o que eu sei é que problema emocional todo mundo tem. E os pobres têm uma camada, não vou dizer a mais, mas uma camada diferente de dificuldade. Tá bom? Alguns deles, né? Nem todos. Não vou generalizar, mas eu estou me referindo a esses que têm esses problemas. Tá bom? Então vamos lá? A gente pode também imaginar um momento de bastante alegria na nossa vida, para que a gente consiga ativar, imaginando, puxando pela memória alguma coisa bem alegre que a gente viveu. A gente muda já, né, a vibe, a vibração, e a partir disso a gente engata a prece, porque
aí a gente vai conseguir vibrar uma energia bem legal. Essa é uma técnica bem interessante, aliás. E geralmente quando eu uso esse tipo de técnica, eu sinto uma vibração diferente, né? Uma doação de energia específica. Então vamos lá? Queridos amigos, bons espíritos, estamos aqui para criar uma egrégora favorável às pessoas que de um jeito ou de outro acabam enfrentando dificuldades para se inserirem no sistema que nós vivemos aqui, que é necessário para que o corpo físico tenha condições mínimas de existência. Dessa forma, nós pedimos a vós, os bons espíritos, que ajudem a essas pessoas, trazendo a elas prosperidade, trazendo a elas tranquilidade, trazendo a elas segurança e algo de material se for necessário. Dessa forma, nós pedimos a vós, os bons espíritos, que nos ajudem nessa vibração, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Se o teu coração se encontra escuro de tristeza, procura a claridade no trabalho. É óbvio que eu preciso falar uma coisa. A questão é a função do trabalho. Se você trabalha simplesmente para ganhar dinheiro, sinto que informar que essa frase não é para você. É óbvio que, se tratando de uma pessoa mais, vou dizer evoluída, mas mais espiritualmente, né, condicionada, vamos dizer assim, né, já que se trata de as mensagens do espírito, que o trabalho ele sempre deve ter alguma recompensa emocional nele, né? E não só uma recompensa monetária. Porque assim, às vezes você acha que comprar mais um carro, ou mais aquela roupa de marca, ou ter mais dinheiro para aplicar, ou para ir uma viagem, você acha que isso é uma compensação. Isso não é uma compensação, né? A gente, quando trabalha e recebe o nosso dinheiro, a nossa paga, a gente deveria ter, obviamente, uma satisfação pessoal no sentido de: poxa, que coisa legal que eu estou fazendo para o mundo, que coisa legal que eu estou fazendo para determinada pessoa, que coisa legal que eu estou fazendo para o meu funcionário, que coisa legal que eu estou fazendo para o meu cliente. Quando você, obviamente, tem isso, tem certeza disso, naturalmente isso te dá uma satisfação. E isso é que faz você levantar da cama todo dia, né? E não só pelo dinheiro. Tem gente que já ganha tanto dinheiro, né? E graças a Deus, que ganha tanto dinheiro que ela nem se dá conta do dinheiro que ela ganha, ela nem se dá conta. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo louco, mas não é bom, mas tudo bem. Um político, por exemplo, um juiz, pegando no pé dos juízes, né? O cara ganha tanto dinheiro e ele acha que ele é pouco, e ele acha que é pouco, ele acha que é muito pouco que ele ganha. Porque afinal de contas ele mora numa mansão, paga um condomínio altíssimo, tem 14 empregadas, né? Ou empregados, não importa.
Governanta, motorista, assessoria jurídica, assessoria pessoal, assessoria. E lógico, você ganha 36.500 por mês, não vai dar mesmo, né? Não dá, é pouco. E aí ele acha que o que ele ganha é pouco, né? E enfim, então o ponto que eu acho que a gente precisa ter uma noção é, poxa, né? É, o que é que esse trabalho que eu faço faz efetivamente de bom para alguém? Porque isso que é a grande paga. E é a esse trabalho que esse espírito aqui nessa leitura está se referindo, muito provavelmente, né? Que é, se você tem uma tristeza interna, uma tristeza, você está vendo que a tristeza está aumentando, que você ganha dinheiro, que sei o que lá, você está triste, meu amigo, vai fazer alguma coisa de caridade que você vai ver como é que você se recupera rápido. Aí você vai pensar assim, puxa, mas eu estou arrebentado, vou fazer caridade para quem? Para esse bando de ingrato, para esse bando de... Né? É natural a gente querer justificar as nossas atitudes. Mas talvez seja aí que você vai encontrar, na verdade, a razão e a força interior para continuar, né? Para sentir realmente uma satisfação pessoal, né? E isso não tem valor que pague, não tem dinheiro que pague. Tá? Então a orientação do espírito é: se está sufocado pela tristeza, dignifique-se com o trabalho pelos outros. Vamos pedir então uma prece por nós mesmos, no sentido de aclaramento das nossas ideias, de entendimento do entorno, para que a gente possa, de algum jeito, né, porque as intuições às vezes gritam dentro da gente, e que a gente possa, enfim, ter uma ideia, um insight, enfim, que a gente possa ter um estalo, para que a gente possa de fato ter uma tomada de decisão um pouco diferente, já que tenho certeza, os bons amigos eles estão sempre presentes, eles estão sempre tentando ajudar a gente de algum jeito, né? Apelando para que você olhe para a sua consciência de algum jeito, e às vezes a gente fica ignorando esses sinais, né? Até que a gente fica doente e acorda para a vida, né? Mas enfim, vamos lá então. Aí a gente pode pensar o que a gente quer, né? Que a gente gostaria que acontecesse, e os bons espíritos, na medida do possível, irão trabalhar nessa causa. Bons amigos, vocês mais que ninguém sabem exatamente do que a gente precisa. Nós às vezes nos desviamos do caminho que deveríamos seguir. Talvez por não estarmos educados, por talvez nunca termos sido orientados ou contrariados, a fim de que pudéssemos perceber exatamente aquilo que seria o caminho correto a seguir. Sendo assim, nós pedimos as vossas bênçãos para que orientem os nossos pensamentos, para que ajudem-nos a encontrar o caminho verdadeiro da evolução, da satisfação, da paz. Abençoa as nossas famílias para que elas continuem tendo saúde, tendo condições de trabalho, tendo condições de alegria e de paz. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Vencendo obstáculos cotidianos. Você pode deixar a família para seguir o caminho monástico, acreditando estar em busca da iluminação, mas pode estar apenas tentando fugir da sua responsabilidade. Você pode não estar dando conta do aprendizado que é estar nesse lugar. Porque uma coisa é sentar para meditar dentro da caverna ou no alto de uma montanha. Outra coisa é meditar enquanto troca a fralda do bebê. Uma coisa é praticar yoga na hora em que bem entende. E outra é ter que acordar de madrugada com o bebê chorando. Talvez a melhor prática de yoga para você seja estar em família, pois é ali que o seu ego será constantemente provocado e você terá a chance de superar os padrões negativos. É ali que você aprenderá a sustentar a presença e o coração aberto diante dos desafios da vida, e aonde poderá exercitar a verdade e renúncia e o perdão. É legal, né? Essa leitura aqui, muito bonitinha essa leitura até. Mas é bem isso, né? Que valor tem? Se você não tem incomodação nenhuma, você fica meditando no meio do mato, sem nenhuma incomodação. Certo? Não tem valor. Não tem. Porque você não tem, né, nenhum desafio. Ao passo que é nesses momentos de embate que a gente tem as oportunidades de vencer a si mesmos, né? Então é esse esforço pessoal que tem valor. É o quanto a gente se esforça para vencer as nossas más tendências, para compreender, para ouvir, para admitir que está errado, né? Tem aquela frase que eu gosto muito que é assim, né? As maiores vitórias não têm testemunhas, né? E vira e mexe eu trago ela aqui. E não tem testemunhas porque às vezes você está do lado de uma pessoa que você acha que ama e acha que te ama e nem para ela você pode contar isso. Até porque às vezes, em função da história que ela teve, da história de vida, da educação que ela teve, ela não sequer vai compreender o que você está falando. Então é por isso que eu digo e repito várias vezes aqui que as maiores vitórias não têm testemunhas. E eu nem lembro, eu gosto muito dessa frase, mas eu não me lembro de onde foi que eu colhi essa frase. Eu não sei se foi do Emmanuel, eu não sei de onde foi. Me perdoe o autor, mas enfim. É isso, tá bom? Então que a gente possa refletir, enfrentar os desafios de nós mesmos, que nós possamos refletir quem a gente é, do que a gente gosta, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve, para na medida do possível a gente se conhecer mais e ter mais sustância interna, vamos dizer assim, para os enfrentamentos, para a gente ter essa substância interna que nos traz resiliência, para a gente ter essa substância interna que nos traz calma, para ter essa substância interna que nos traz mais compaixão, empatia, esse tipo de coisa. Porque é só fortalecendo a nós mesmos e dando a nós mesmos aquilo que nós precisamos para sermos felizes que a gente vai se tornar abundante, que a gente vai ter condição de meditar enquanto troca uma fralda de bebê quando deu na leitura, né? Então a gente se conhecer é muito legal. E aí eu vou chamar uma última frase que eu acho que é muito interessante, que é assim, Deus não está em lugar nenhum, Deus está dentro de você. E na medida que você olha para você, você começa a reparar Deus dentro de você. Então essa maior espiritualidade que pode haver. É olhando para dentro de você que você vai encontrar as mensagens de Jesus,
que você vai encontrar os ensinamentos de Deus para que a gente possa, na medida do possível, se aproximar desse modelo. Tá certo? A caminhada, como é que é? Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá bom? Então espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.